Bom dia! Hoje é dia 19 de dezembro de 2025 e nós estamos aqui diante desse monumento do Brasil que é o Museu Paulista ou Antigo Museu do Ipiranga. Veja que coisa mais linda a construção aí. É uma construção no estilo neoclássico, perfeita. Aqui nós temos então um frontão triangular aí, com 8 colunas no estilo, colunas com capitéis coríntios. Veja que coisa assim esmerada, perfeita, né? As janelas aí todas totalmente simétricas, as portas de entrada também com os arcos arredondados, uma construção assim perfeita. Dá uma olhada ela no total aqui, né? É muito emocionante. E aqui na frente então a gente encontra os jardins franceses, que na verdade não são franceses, né? Inicialmente eles foram feitos por um paisagista belga. 7 anos depois foi refeito por um paisagista alemão. Então, inicialmente, os primeiros jardins foram feitos no fim de 15 de novembro de 1990. E os primeiros jardins aí em 1909 por um paisagista belga, e depois em 1920 substituídos então por um jardim de um paisagista alemão. É interessante porque o jardim francês ele é um pouco mais plano, né? O que a gente já viu na Alemanha é que ele tem essas escadinhas mesmo, ele vai descendo, né? Então veja que bonito, bem ali no fundo, ó, a gente consegue ver então o monumento do Ipiranga, né? E lá embaixo então é onde está o Riacho do Ipiranga, né? Então muito emocionante isso, tá aqui diante de uma coisa tão histórica dessa, né? Ele foi totalmente remodelado agora. A gente veio com um motorista de táxi que ele morava aqui perto. E ele falou que diz que ele aprendeu a nadar exatamente nesse lugar aqui, né? Foi muito bacana a conversa que a gente teve com ele. E agora a gente vai caminhar aqui para conhecer um pouco mais, para curtir um pouco desse local. Olha, aqui então a gente está praticamente na divisória, né? Aqui do museu, né? De toda a área, né? Do Parque da Independência. E aqui, ó, olha que legal, tem uma calçada aqui feita com pedras, tá vendo? Isso é bem típico. Olha que lindo, aqui tem tipo de um dragão, né? Pode ser que seja um dragão da Independência. Tem asas, é um dragão. Ah, que lindo, quer ver? Vou me afastar um pouco mais. Ah lá, o dragão da Independência, olha que lindo, aqui tem as garras dele, olha. Isso é bem típico, é um dragão, olha aí, que bacana. Isso é bem típico da arquitetura portuguesa, sabe? Eles fazem essa com pedraria. Andar em Lisboa, assim, é como se fosse um museu a céu aberto, sabe? De pedrarias. Eles são craques nisso. Bom, então aqui a gente desceu mais um pouco e a gente chegou aqui então a um monumento que foi erguido ao Dom Pedro I, né, pela maçonaria. Ele foi iniciado na maçonaria. Veja aqui, ó, que a gente consegue ver aqui o brasão da maçonaria no peito dele, né? E ele foi iniciado na maçonaria um pouquinho antes de ter feito o Grito do Ipiranga, né? Ele ingressou na maçonaria em
2 de agosto de 22 e ele fez a independência no dia 7. Então nós estamos aqui no parque e aqui então tá o que é chamada de Casa do Grito. Na verdade, né, essa casa ela é construída então na técnica antiga de construção aqui em São Paulo, no Brasil, que é chamada de taipa de pilão. Então essa casa aqui ela era uma ligação, uma parada dos tropeiros que vinham de todos os lugares. E aqui funcionava então uma venda de produtos. Funcionava uma venda de produtos aqui diversos. E aí era também uma casa famosa porque era o ponto de parada das pessoas que chegavam de Santos para São Paulo, né? Então o Museu do Ipiranga ele fica um pouco distante do centro, sabe? Ele não fica muito próximo. Então eu vou chegar um pouco mais perto ali, para a gente poder ver a construção do que eles chamam de taipa de pilão, né? Essa casa passou por inúmeras restaurações, né? Esse telhado não é original, mas a parede ali a gente consegue ver. Então, na verdade, né? Eu vou estar ali diante do Monumento do Ipiranga. E eu vou poder contar um pouco da história da independência. Então, olha, tá vendo? É barro, né? Segurado aí por madeiras, né? E veja que bacana, né? Que é amarrado então com como é que fala? Com cipó, né? Não existe ferro, não existia concreto, né? Não existia nada do que é hoje a construção civil, né? Isso aqui é o que é chamado de taipa de pilão. Assim, e também conhecido como pau a pique, né? Por causa do pau e o barro, né? Olha lá, tá vendo? A Casa do Grito, né? A taipa de sopapo, né? Taipa de pilão também, olha só. Olha como é que ela era, né? Então, esse madeirame que a gente está vendo aqui, principalmente os maiores, são todos originais, tá? Essa daqui, original, a janela, né? O material. E aqui, olha lá, um esquema de como era a vendinha que funcionava aqui, né? A venda de tropeiros e tudo mais, né? Era uma coisa muito importante, né? Para você trocar mercadorias de todos os lugares, né? Mas olha que bonita a construção aqui. Olha, aqui tem uma busca, né, por os moradores aí na época de 1920, né? Ou seja, 100 anos depois, né? Dos moradores aqui da casa, né? Já que o grito da independência foi em 1822. Então, eles moravam aqui, né, nessa casinha. E olha lá, olha o teto aqui, todo direitinho, muito bacana, hein? Vamos ver aqui. Olha lá. Então, no quadro do Pedro Américo, tá? Ela é retratada, tá vendo? Ela tá aqui retratada no quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Nós vamos ver lá dentro do museu. Então, aqui eram as fases, né, desde que se pôde restaurar, né, instituir a fotografia, né, a casinha ali, né, então a casinha do grito realmente existe. Lá, então aqui mostrando, né, como é que primeiro se fazia toda a estrutura em madeira, né, e depois ia se jogando então o barro, né, até poder moldar. Então aqui a gente tem uma comparação entre uma casa feita em alvenaria, né, em tijolos, e uma feita pau a pique aqui também, né, alvenaria e pau a pique casado. O detalhe interessante, né, olha aqui, um detalhe interessante é que a construção ali do Museu do Ipiranga, ela foi uma construção inovadora para a época, né, porque ela é feita de tijolos. Então isso não era comum na época, né? Foi uma coisa inovadora que Dom Pedro II trouxe aqui para o Brasil. Bom, então na verdade existe uma série de controvérsias com relação ao grito de Ipiranga, né? Não se sabe se realmente foi aqui que ocorreu, mas enfim,
né? Em 7 de setembro ele estava voltando de Santos, né? E um dos lugares que acredita-se que ele tenha parado, porque ele não estava passando bem do estômago, do intestino, ele parou e aí ele tinha recebido a notícia através da Leopoldina de que a situação estava um pouco complicada. Ele tinha recebido, parei um pouquinho por causa da música. Ele tinha recebido a notícia pela Leopoldina que a coisa estava um pouco complicada e ele acabou então concordando com ela e fez então o tal do grito da independência. Aí ele estava nesse local aqui próximo, então a casa do grito, ela fica ali em cima, tá vendo? Aqui, ó, a casa do grito que Pedro Américo pintou, né? E aqui então o monumento, ali atrás tem a margem do Ipiranga, né? Então na verdade ele se pronunciou e depois no dia seguinte ele escreveu uma carta aqui para os paulistas, né? Dizendo que ele tinha proclamado a independência, né? Só que a Assembleia Constituinte apenas reconheceu esse ato em setembro de 1823, ou seja, um ano depois. E a data passou a ser comemorativa ou uma festividade apenas em 1826, ou seja, 4 anos depois. E aí, então, isso foi um marco muito importante para o Brasil, né? A independência do Brasil com relação a Portugal. E então o estado de São Paulo, né, principalmente São Paulo, se apropriou desse detalhe para fazer então toda essa construção que está aqui, né? Criando então um museu público que a gente vê aí no ponto de fuga da foto, né? Então, o início da construção se deu em 1885, em estilo eclético, e terminou em 1890, no primeiro aniversário da República, né? Primeiro ano da República, ele foi inaugurado. E então é isso. Agora a gente vai entrar, a gente vai subir aqui. O João já está lá em cima e tem um monumento aí, é bacana pra gente, né, ver uma coisa tão importante, né, afinal 7 de setembro é comemorado até hoje no Brasil inteiro, né, tem os desfiles, né, é feriado nacional e tal. Bom, então aqui a gente tá na parte de baixo, os desenhos aqui são feitos aí em granito. Pelo meu conhecimento, isso daqui é um Art Nouveau, né? Não chega a ser ainda Art Deco, é um Art Nouveau devido a todas as partes rebuscadas e também pela época que foi construído, né? Vocês vejam que tristeza a pichação no monumento, né? E ali ele todinho feito em bronze. Aqui na parte de baixo tem a chama pátria, né? Ela nunca se apaga, então ela tá aqui, né? Como aí um símbolo, né? Da força, né? Do Brasil. Na verdade, assim, a gente acha que o Ipiranga foi apenas um episódio final, né? Nós tivemos muitas batalhas aqui para a libertação, né? Aqui tá a batalha de Pirajá, né, para a libertação da Bahia. Então a Bahia foi praticamente uma precursora, né? Então assim, são muitas estátuas, batalhas. Olha que lindo aquele leão alado ali. Olha que lindo, aqui a gente tem então todo um bronze aqui com Independência ou Morte, né? Lá dentro a gente vai ver Pedro Américo, mas aqui tem todo o bronze. Ali nós temos o José Bonifácio, né? Que foi o precursor, aquele que idealizou toda a documentação da independência, aqui o Regente Feijó, né? E aí, olha, ali no centro, né? A gente consegue ver Dom Pedro, então, Dom Pedro I, levantando a espada e declarando então independência ou morte.
Então, olha lá, nós estamos aqui então diante do monumento do Ipiranga e aqui do grito do Ipiranga, né, da Independência ou Morte. E aqui o Riacho do Ipiranga. Olha o que tem lá no fundo, olha. Olha só. Bandeira do Brasil. Isso, o monumento do Ipiranga. O Ipirangão aqui. O Rio Ipiranga aqui, não é o posto Ipiranga, é o Rio Ipiranga. É o Rio Ipiranga. Olha, assim, isso, olha só hein? que legal, hein? Ei. Então agora nós cantamos lá no museu em Nashville. E agora nós vamos cantar aqui, hein? No Museu do Ipiranga. No Museu do Ipiranga. Vamos lá. É dois e... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, céu da pátria nesse instante, é isso aí. Então aí onde ele entrou, né? E ali também, ali embaixo, é onde fica um mausoléu, né? Um mausoléu tanto de Dom Pedro I, quanto da Maria Leopoldina, quanto da sua segunda esposa, que é a Amélia, né? Então, eu vou andando para lá, eles estão aqui embaixo, os três juntos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, Dom Pedro então casou com a Maria Leopoldina quando ela tinha 20 anos, isso em 1817. Ele teve 6 filhos com ela, né? E aí ela veio a falecer em 1826, aos 29 anos, né, de um aborto espontâneo que ela teve uma sepse e acabou vindo a falecer, né? Não só pela sepse, mas também ela estava bastante desgostosa com Dom Pedro I, tendo relações extraconjugais aí com a Marquesa de Santos, né? E aí então ela veio a falecer e ele precisava então de uma outra imperatriz. Então ele precisava de uma outra imperatriz para o Brasil. Então ele solicitou, né, que uma outra pessoa que fosse procurada na Europa principalmente, que ela tivesse então 4 requisitos. Desculpa, ele teve 7 filhos com a Leopoldina, hein? 7, não foi 6, foram 7. Então, a pessoa tinha que ter nobreza de sangue, uma reputação imaculada, uma idade adequada, ela deveria ter aceitação da família, ou seja, assumir os 7 filhos dele com a Leopoldina, e além de tudo, ter beleza e saúde. Eles não acharam muitas pessoas que tinham todas essas características, principalmente aceitar a família. Mas a Amélia, né, ela falou, olha, eu vou, contanto que ele faça a ruptura formal com a Marquesa de Santos. E aí então, segundo os relatos, ele rompeu com a Marquesa de Santos e ela então veio para cá, né? Ela veio para cá em 1829, aos 17 anos, e aí o Dom Pedro voltou para Portugal, deixou Dom Pedro I aqui e a Amélia voltou com ele, né? E eles ficaram juntos até o falecimento dele em 1931. Então essa é a história de Dom Pedro I com as suas esposas, né? Imagina, ele teve 7 filhos, segundo o que consta. Mas ó, ele ficou casado com a Leopoldina por 9 anos, gente. Eles tiveram 7 filhos e 2 abortos espontâneos, sendo que ela morreu no segundo aborto, né? Então,
Eles brincavam bastante. Eles brincavam bastante. Era uma diversão total, né? Dizem que ele era uma pessoa bastante interessante nesse ponto, né? Mas vamos lá. Vamos subir para visitar dentro do museu agora. Olha que emoção. Então agora a gente entra aqui no Museu do Ipiranga, no altar da pátria, a escada monumental que leva você num tapete verde, num tapete vermelho, até encontrar ali Dom Pedro I, olha só. E aqui então a gente não pode deixar de fazer uma homenagem aos povos originários aqui. Aqui nós temos o cacique Tibiriçá, olha ele aqui, né? Isso faz parte da história de São Paulo, né? Então aqui nós temos todas as colunas aqui frisadas no modelo romano, né? E ali a gente tem capitéis jônicos, olha só, com as suas volutas, né? Do lado de fora são os coríntios, aqui dentro nós temos os jônicos, olha. Que lindo! E aqui então, é lógico, é um museu paulista, ele não poderia deixar de fazer homenagem aos bandeirantes. Aqui nós temos então Antônio Raposo Tavares, né? Você veja aqui as estradas aqui do estado de São Paulo recebem o nome dos bandeirantes, porque na verdade eles que foram desbravando o interior aí do estado de São Paulo, do Brasil também, né? Aqui nós temos então Fernão Dias Pais Leme, olha que linda a estátua dele aí, né? E aqui então a gente pode subir as escadarias. Então são 16 ânforas que nós temos aqui, olha, suportadas pelo bronze, né? Representando então os 16 rios aí do Brasil, né? Vou subir daqui a pouco. Então olha lá, nós vamos subir então agora a escada, né, João? Eu aqui, ele aqui e aqui, olha lá, olha eu aqui. Ei. Vamos então subir as escadas. Aqui então rodeado então por as ânforas, né? Paraná. Aqui nós temos o Rio Paraná, aqui nós temos o Rio Paraguai, as águas dos rios, tá? Representando então a imensidão que é o nosso país e todas as conquistas que foram feitas, né? Olha só que linda, aqui é o Rio Madeira e aqui nós temos o Rio Uruguai, né? Ali em cima então nós nos deparamos com 7 de setembro de 1822, né? O dia da proclamação da independência do Brasil. Então aqui a gente sobe, ali a gente tem a ânfora de Javari, Capiberibe, e ali nós temos o Paraná, 1853, com o Manuel Preto. E eu acho que é o Manuel Ribas, mas tudo bem, ó. Tá aqui, ó, a estátua dele. Aqui do Mato Grosso, com o Pascoal Moreira Cabral. Mais uma jarra aqui, que seria do Rio Jaguaribe. Ali nós temos Açu. Não sei que rio é esse, me desculpa. Aqui o Parnaíba, aqui nós temos o Amazonas, olha só a água do Amazonas aqui. E ali a gente chega com a estátua de Francisco de Brito Peixoto. E aqui a última ânfora com o Rio Negro, olha só. Então o exterior dele é um exterior neoclássico e aqui o interior nós temos um interior aí em estilo renascentista, né? Veja só todas as fotos aí, diversos personagens, São Paulo Vergueiro, olha,
que bacana, gente, que dá nome pra rua, né? Pirajá, Paula Souza, que bacana, estão todos aí, Bahia, legal, né? Então, aí o museu é imenso, gente, uma riqueza que não tem mais por onde. Tô encantada com isso. Então agora a gente, pelo outro lado da escada, a gente vê outros rios, tá? Aqui nós temos o Amazonas, ali Bartolomeu Bueno da Silva também foi um outro. Olha o Borba Gato ali, olha, ele leva... Borba Gato leva nome de restaurante, não é? Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Rio Doce. E aqui nós temos o Rio Carioca. Aquele eu acho que era o Rio Iguaçu, viu? Paraíba, de novo Paraíba, que estranho. E aqui nós temos o Rio Tocantins. Ah, eles repetiram as ânforas. Olha o teto, que coisa. Nessa tela aqui a gente consegue perceber o que o artista quis dizer. Observe que do lado direito ele mostra os povos originários como se fossem animais, tá vendo? Olha só, olha, nu, né? Olhando ali, abaixada, na figura na postura, assim como se fosse totalmente incivilizados, né? Aqui eles estão discutindo. Lá no fundo nós vemos as naus, né, dos portugueses, e aqui do lado de cá, olha, todos eles muito bem vestidos, né, portando sapatos, os originários sem sapato, aqui com sapato, né, capacete e tudo mais. E aqui então eles discutindo, né, aqui estão os mais civilizados, por assim dizer, que esse é que eles chamavam de civilizados, né? Discutindo com a armada e, obviamente, com os padres, né? Vindo aqui, já instalando, então, uma cruz no território, né? E uma árvore seca aqui. Então, isso chama a atenção de que do lado de cá existe uma floresta e daqui uma árvore seca, que seria já a civilização chegando, né? Aqui nós temos Vitor Meirelles mostrando uma situação da primeira missa, né? Formada em um determinado local. Então, observe como é que é, né? Aqui os povos originários, né? Todos sentados assim, duvidando, né, assim, receosos com relação ao que estava acontecendo. E se fizer então uma projeção aí para encontrar o ponto de fuga, ela vai dar bem aqui onde está o padre ali dando a bênção, sabe? Bem aí o ponto de fuga de toda essa tela, né? Então observe que mostra a pessoa ajoelhada, né? Isso é demonstração de civilidade, né? Ao passo que essa postura aqui não, né? De bárbaros, né? Por assim dizer. Então, uma pintura bem controversa. Olha, aqui nós temos o Anhanguera, né? O Bartolomeu Bueno da Silva. Então ele, para assustar os indígenas, para dar o poder que ele tinha, mostrar o poder, ele conseguiu pôr fogo, tá vendo? Então os índios ficaram assustados e deram o nome dele, Anhanguera, ou seja, o deus do fogo, né? Aqui essa cena é muitíssimo triste, né? Porque mostra os índios aí com arco e flecha, né? E os bandeirantes chegando com arma, né? Aí com bazucas, olha só, bem no centro, no terço superior aí, você vê uma cena horrível, né? Um fogo aí, um tirambaço. Meu Deus, eu tô diante de Pedro Américo. Bom, então eu já fui lá perto olhar alguns detalhes que eu queria ver a pintura mais de perto. Veja que interessante essa tela, né? Ela é uma tela figurativa, foi pintada aí por Pedro Américo.
Ela se chama Independência ou Morte, é o ponto alto aqui da visita do museu. E aqui então a gente pode ver alguns detalhes que todos os pontos de fuga eles rumam para Dom Pedro I ali levantando a sua espada. E um detalhe interessante, né, novamente do lado direito da composição, a gente vê então os cavaleiros, né, as pessoas mais da elite, elas estão vestindo então o uniforme dos dragões da independência. Na época não existia isso. E do lado esquerdo da composição a gente vê então o povo, né, mais assim especificamente representado por aquele caboclo puxando o carro de boi, né? A cena ele conseguiu demonstrar um movimento de forma que Dom Pedro I pegou todo mundo desprevenido, de surpresa nessa situação. Prova disso é a pata do cavalo tocando a água aqui, ó, e espirrando a água. Quer ver? Tem um outro cavaleiro que ele mal tá, ele tá, olha, sem chapéu, tá vendo? Ele nem deu tempo de colocar o chapéu da independência, porque ele foi pego totalmente dos dragões da independência, né, desprevenido. E a outra comprovação é a posição aqui do caboclo aqui, né, do senhor aqui, que ele olha de uma forma assim totalmente surpresa para Dom Pedro levantando a espada, né? Então isso dá muita dramaticidade para a cena, né? É uma cena que a gente caracteriza como uma cena romântica, né? Do romantismo. Muito bacana isso. E só complementando, né? Pedro Américo então pintou essa tela em 1888, ou seja, 6 anos após a independência. Só que ele foi acusado posteriormente de plágio, porque em 1807 Jean-Louis Meissonier ele fez uma tela muitíssimo parecida com essa, né? Aonde aqui no centro quem está é Napoleão Bonaparte. Mas na época eles não chamavam isso de plágio, as pessoas podiam até reproduzir uma mesma cena, desde que melhorada ou com algumas alterações ela era permitida, tá? Então essa tela de Pedro Américo ela é quase que inspirada numa cena napoleônica. A visita nesse museu é muito intensa, são peças, peças e mais peças, uma mais linda que a outra. E aí a gente chega nesse piso aqui, aonde a gente consegue ter uma visão, né, aí quase que dos edifícios de São Paulo, né? Pena que hoje está um pouco enevoado, caso contrário a gente conseguiria ver a Cantareira lá no fundo, sabe? Mas agora a gente olha o telhado aqui totalmente reformado, né? Com os roqueias, né? As conchas, né? Isso é muito chique, meu Deus do céu. Olha, as volutas, muito bacana. Olha, tá vendo? Aqui é um madeirame, né? Que foi feito o teto, né? Aí eles puseram um ferro para jogar para um mirante lá em cima. Esse daqui é o teto original, olha só. Olha que coisa magnífica. E aqui a gente chega então no mirante do Museu Paulista, no Museu Ipiranga. Aí todo o Parque da Independência, né? Os jardins franceses aqui, os seus chafariz. Ali a avenida que leva até o Monumento da Independência. E aqui embaixo, no centro da tela, o Riacho do Ipiranga, né? A Casa do Grito, ela tá encoberta pelas matas, né? Então aqui a gente consegue ter uma visão aí de São Paulo. Olha que bacana, São Paulo tudo no horizonte, hoje um pouco enevoado,
né? Mas a gente consegue ter uma vista. Veja que paredão aqui verticalizado da cidade, olha só, muitos edifícios, né? Olha lá, aqui, incrível. Olha lá, aqui um pouco de verde ainda, né, que faz parte aqui do Parque do Ipiranga, mas o restante, olha lá, aqui tudo verticalizado. Acho que eu devo ter dado a cacetada em algum óculos atrás de mim aqui.